dar algum... Tá, isso. Não, que eu quero ver lá se vai dar ok. Dessa vez vocês estão me ouvindo. Abrir sala de vídeo. Se vocês quiserem abrir sala de vídeo no Facebook dos partidos, pode abrir. Como é que abre? Como é que Você entra no nosso site, no nosso perfil, Tá, e aí vocês isso. compartilham no perfil compartilhar. dos partidos. Ah, tá, compartilhar. Não é compartilhar, é abrir sala. Vai entrar abrir É ao sala. vivo. É. Está escrito isso? Abrir sala? Aham. Já estamos lá, ó. Já estamos lá. Acabamos de entrar. Boa noite. Boa noite. Não, aqui tá todo mundo olhando. Olha lá, iniciar sala de bate-papo, de vídeo. Aí você tem uma pipoquinha lá rodando. Boa noite. Tá. Ei, gente, me ajuda aí. A iniciar, eu pego no iniciar. Só pra aprender. Olha, honra, Marcos Cripa. Oi, Marcos. Renata Assis, Thaís Ferreira. A Paula. Flávia Prézia. Bastante gente aí. Gente, Fá, me explica aí como que eu faço. Ó, a gente já está ao vivo, tá, gente? Já está transmitindo e já Tá. tem gente na sala. Já tem Eu não 14 consegui pessoas na transmitir. sala. Aqui, o pessoal não deve estar entendendo. Só para explicar para todo mundo que a gente está ao vivo, todas nós estamos tentando compartilhar essa sala de vídeo com as nossas páginas. E a Cissa está nos ensinando ao vivo. E eu acho que deu certo, né? Deu, eu consegui. Conseguiu, Luzia? Não, Não, também. dá o passo a passo aí. Eu sou... Vocês vão entrar na página Mulheres na Política, Construção da Democracia, e vai entrar naquela partezinha assim, transmitir o vídeo. Isso. Sala de... Ai, como é que tá o nome agora aqui? Sala de transmissão. Sala de transmissão. E aí, só clicar lá e a gente entra e começa a transmitir na nossa página. Gente, deu 9 horas. Vamos começar? Vamos? Bora lá. Vamos. Bora lá. Bora lá. Então, boa noite a todos que estão assistindo a gente, todos e todas. A gente hoje vai fazer uma live muito especial, que a gente vai lançar aqui um novo projeto, um novo movimento para a cidade. Eu queria, antes de apresentar esse projeto, dar boa noite, boas-vindas para as participantes. Então, Elisângela, pedagoga historiadora, professora na Rede Municipal de Ensino, indígena urbana, ecossocialista, pesquisadora em direitos humanos e pré-candidata a vereadora pelo PSOL. Iula, bacharel em farmácia bioquímica pela Unesp, doutora em ciências pela Unicamp, servidora pública na Prefeitura de Poços de Caldas e professora universitária há mais de 15 anos, ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, liderança cívica e ativista de movimentos sociais e pré-candidata pelo Partido Cidadania. Égina Leite Ramos, educadora socioambiental, formada em Economia Popular e Solidária pelo Instituto Marista de Belo Horizonte, faz parte da Rede de Educadores em Economia Popular da Rede Sudeste, representante do Fórum de Economia Popular Solidária, militante e representante estadual da Marcha Mundial das Mulheres, representante do coletivo Mulheres pela Democracia, representante da Secretaria Executiva dos Partidos dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Poços de Caldas e pré-candidata a vereadora de Poços de Caldas. Elisângela Soares, desculpa, Elisângela, já te apresentei. Luzia Teixeira Martins, psicóloga, membro docente do curso de Psicologia da Faculdade de Pitágoras, mestre em Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida, atua como secretária municipal de promoção social de 2017 a março de 2020, idealizadora e fundadora de ONG, que atende famílias e suas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica. A Cissa,
cientista social, gestora pública, pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Raíssa, estudante de engenharia na Universidade Federal de Alfena, secretária de Mulheres e Juventudes pelo PCdoB, também pré-candidata. Nancy de Moraes, professora aposentada da rede estadual, atual diretora da Autarquia Municipal de Ensino, porta-voz do Partido Rede e Sustentabilidade, integrante do Coletivo Negro de Poços de Caldas. É um prazer muito grande estar mediando esse bate-papo com vocês. Mulheres competentes, inteligentes, atuantes aqui na cidade, na política. É sempre bom ter esse tipo de conversa, eu acho que enriquece muito toda a discussão política aqui, principalmente no município. E para a gente começar essa live, que tem como tema as mulheres na política e a construção da democracia, eu quero trazer alguns dados para vocês que estão assistindo, dados que para a gente são motivo dessa luta, dessa discussão e da criação desse movimento. Então, embora nós mulheres sejamos 52% da população no Brasil, nós, infelizmente, ainda estamos num ranking de 193 países, no lugar de número 154, em representatividade parlamentar. O Brasil fica à frente só de alguns países árabes, do Oriente Médio e das Ilhas Polinésias. Ou seja, é uma coisa assim muito distante, mas que com uma construção a gente vai chegar nessa paridade. As mulheres na política são um sinal de democracia. Eu acho que quanto mais cadeiras as mulheres ocupam, mais igualitário tende a ser o país. Hoje em dia, então, no Brasil, as mulheres representam apenas 15% dos cargos eletivos. É muito pouco. Fora isso, nas últimas eleições, apesar dessa questão de 30% das candidaturas serem reservadas às mulheres, 1 em cada 8 mulheres candidatas não tiveram nenhum voto, o que significa que provavelmente foram usadas candidaturas fantasmas. Essas mulheres nem sabiam que estavam sendo candidatas. Fora isso, existe uma diferença muito grande no montante financeiro que é destinado às candidaturas femininas em relação às masculinas. Enquanto os homens recebem uma boa parte desse valor que vem do fundo partidário, pouco dele é destinado para as mulheres. Existe uma distinção muito grande na destinação desses recursos. Eu acho que, para a gente começar a nossa live, a nossa discussão mesmo, o nosso bate-papo, eu acho que seria interessante a gente falar por que nós estamos aqui, qual é o motivo da gente se unir para fazer esse movimento, lançar esse movimento de mulheres na política, que empodere as mulheres, quais são os nossos objetivos com isso? Aí eu deixaria a palavra com vocês. Vamos lá fazer um bate-bola, Cissa? Então, vamos. Esse movimento surgiu de nós todas. Eu acho que tem um quê de nós todas, né? Da Elisângela, da Nancy, de você, Andressa, da Edna, da Raíssa, da Luzia e da Cis. A gente teve isso, a gente veio discutindo da última live que a gente fez, a gente viu a necessidade da gente contribuir com a formação política das mulheres, que querem ser candidatas para que as campanhas sejam mais competitivas, ampliando as chances de vitória de todas essas mulheres, que foi criado esse movimento e a gente quer replicar. Então, a gente vai querer fazer várias ações, desde capacitação, videoaulas, bate-papo, mesa, roda de conversa, prosa, porque a gente viu que as mulheres precisam ser treinadas para entrar na política. Para entrar na política, precisa ter formação política. E a gente viu isso e a gente quer trabalhar esse empoderamento feminino para montar as campanhas sejam mais competitivas. Nós sabemos que é responsabilidade dos partidos fazerem isso, mas a gente sabe que nas eleições a gente tem essa diferença. Então, nós, mulheres, queremos nos unir para a gente conseguir ter
candidaturas mais competitivas, não em uma estrutura a longo prazo. Vai aí, continua, Cissa. Uma outra dificuldade que eu acredito que as mulheres encontram é, primeiro, que para começar a participar de um partido político, né, e esse movimento que nós estamos fazendo é para que as mulheres que estão filiadas aos partidos políticos, ou as mulheres que têm interesse, né, na participação política, elas tenham esses conhecimentos, né? Nós temos hoje uma grande dificuldade de eleger mulheres. Hoje, na Câmara de Vereadores, nós temos apenas 2 mulheres representando a nós mulheres, né? E isso já vem de uma longa história, né? Na última legislatura também, na penúltima também. Então, isso já vem se tornando 2 cadeiras somente. Hoje, uma coisa que é importante a gente lembrar é de que, principalmente, as mulheres têm essa dificuldade de participar da vida política, da militância, muitas vezes participar de conselhos, participar de associações, né? E participar, de modo geral, de algumas ações dentro da sociedade, porque essas mulheres têm uma tripla jornada de trabalho, né? Muitas delas são mães, têm que tomar conta dos filhos, voltam para casa, têm todas as tarefas. E a gente precisa que as pessoas e os homens comecem a entender que nós queremos não é igualdade, nós queremos equidade, nós queremos ter os mesmos salários, nós queremos ter as mesmas condições de trabalho, né? Não deixando, né, que os homens fiquem de fora desse mercado de trabalho e da participação política. Outra coisa muito importante, quando tinha a participação da própria sociedade em apoiar as candidaturas e financeiramente ajudar as candidaturas, sempre foi privilegiada as candidaturas dos homens. Então, isso é muito ruim, né? A gente nós conquistamos alguns direitos, né, de ter os 30% das cotas do fundo partidário, mas a gente quer ainda mais, que a gente quer conseguir, após algumas aprovações, com mais mulheres, né, nessa representatividade, que tenham o direito de ter 50%, 30% de mulheres representantes no Poder Legislativo, que é isso. Por que é importante no poder Legislativo? Porque é o voto direto ali naquele momento, para que tenha uma equidade, né, e de cadeiras. Eu acho que, para começar, é isso. Eu sou vereadora do 2º mandato e nas 2 legislaturas eu fui vereadora com mais uma mulher representando. Eu acho que é importante ressaltar também que esse processo de formação que nós estamos fazendo aqui é um processo de empoderamento também de todas as mulheres, né? Porque se eu, Edna, trabalhadora artesã, posso me candidatar, posso estar à frente de uma secretaria de mulheres, compor uma executiva de um partido, como é o meu caso, outras mulheres também podem fazer isso tranquilamente. É possível, né? E é possível também que a gente entenda que, através da formação política, da capacitação nossa, que a gente possa avançarmos e avançarmos juntas, né? Nós queremos mulheres, mais mulheres na política, mas de fato capacitadas para tal. Não só para cumprir as cotas, ou para dizer temos uma mulher vereadora ou uma mulher deputada, mas temos uma mulher lá que luta pelos nossos direitos, porque mulher vai ter essa visão de equidade, né? Não só porque nós não estamos excluindo os homens, mas sim somando, e também porque nós acreditamos que podemos construir políticas públicas voltadas para mulheres, isso é muito importante, e para uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? Que a gente sabe pela ONU aí que as mulheres e as crianças são as mais pobres do mundo. Basta olhar a revista da Forbes, ou New York Times, ou até mesmo no Brasil, quem são os grandes milionários, quem estão com as grandes fortunas. Não somos nós, mulheres. Quem são as grandes executivas, né? Nós não estamos nesse ranking. Por quê? Porque não temos capacidade? Não, porque não temos políticas públicas que nos ajudem para isso. Nós estamos cumprindo tarefas que o patriarcado nos colocou, que é do cuidado, de estar em casa, de estar no lar, e muitas vezes as mulheres têm dificuldade mesmo, né? De participar de uma reunião partidária, de estar no espaço político do conselho, porque ela não tem tempo para isso, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, então por isso que a gente também levanta a bandeira
justa divisão do trabalho doméstico, né? Que é preciso que a gente possa, para isso, avançar nas políticas públicas. Exatamente. Quando nós pensamos, né, nesses... Pode ser? Não, vai lá. A gente está no bate-papo. E houveram assim alguns poucos avanços, né, nessa conquista das mulheres, e só nós sabemos o quão foi difícil cada uma dessas conquistas, né? Então essa representatividade aí na política, temos mesmo que arregaçar as mangas, né? Esse movimento dessa união, independente do partido político, né? Nós não somos inimigas, né? Nós disputamos aí, considerando os nossos ideais, né? Eu, na apresentação, não disse, né? Eu sou também pré-candidata a vereadora pelo PDT, e a importância dessa escolha, né? De você escolher estar em um partido, de você escolher buscar um lugar onde nós possamos participar de decisões, né? Onde nós possamos poder construir as políticas públicas que nos afetam, né? Então, quando nós falamos de problemas que nós temos, né, de preconceito, quando nós temos problemas de não sermos ouvidas, e a política é o poder da palavra, é a fala, é a articulação, é o poder estar com, né, as pessoas, pensando na sociedade, na saúde, na educação, na cultura, na questão social, e no esporte, em diversas ações em que nós, vivenciando, principalmente nós, né, todas as dificuldades inerentes à criação de filhos, a como se encontra a educação para os nossos filhos. Então, isso nos empodera, isso nos dá possibilidades de ser realmente representativo num sistema, onde nesse sistema nós possamos ter vez e voz, né? E com isso construir o que está aí sendo feito, e os dados que a Andressa trouxe, né, que não evoluíram nesses anos todos, o que impede a mulher de estar aí fazendo o que ela sabe fazer tão bem, né? O que está impedindo isso? Essa questão dessas mulheres candidatas fantasmas que não tiveram nenhum voto, o que é isso, né? Por que, de novo, os homens manipulam como eles querem, né? Então, eu acho muito interessante esse bate-papo, e que vai ser para todas as mulheres interessadas, isso é melhor ainda, para que nós possamos sair preparadas, e nesse preparo, a gente não precisa, né, ouvir piadinhas, a gente não precisa sofrer nenhum tipo de preconceito, e sim sabermos o que é que nós estamos fazendo ali, né? O próprio currículo de cada um aqui diz o quanto batalhou por um lugar, o quanto batalhou por uma voz, né? Onde possa ter uma participação de fato. Nós podemos ver hoje, sem querer me alongar, mas só para deixar a bola passar, eu não posso começar a falar também. A Andressa barra a gente, a Andressa barra, a mediadora está aí para isso. Ao coronavírus, nós estamos vendo os países, né, onde são aí presididos por mulheres, elas estão se saindo muito melhores. Nós ouvimos aí um pouco antes, né, nas nossas conversinhas aqui, que nós temos dificuldades de falar sobre o que é bom e o que é ruim, né? Para homens que não conseguem entender às vezes, ou sempre, né? Não sei. Então, eu acho muito importante, e o mais intrigante é que quando a Andressa diz que 53%, né, mulheres, e por que nós somos apenas, em Minas Gerais, 10,8% em mulheres aí, que estão aí podendo falar e estando aí na política, né? Passo a bola aí para a Elisângela, que eu passei na frente. Não, capaz. A gente está aqui para bater papo mesmo. Essa nossa ideia veio justamente porque quando você pensa nessa cota de 30%, né, isso não é suficiente para colocar essa paridade entre os homens e mulheres na política, né? Porque mesmo que tenha essa cota, a gente ainda é limitada pelo patriarcado, né?
você ainda tem que cuidar de casa, você ainda tem que cuidar dos filhos, aquilo que a Edna falou. Né? Muitas vezes, dentro dos próprios partidos, você pode encontrar esse entrave, né? Quando a mulher ela se sobressai, às vezes ela é mal vista, né? Ela não é mais a mulher delicada, né, que o machismo quer. Perdeu aquela coisa, aquela delicadeza. Ela passou a ser a mulher que vai para frente, que fala, que é articulada, né? E passa, às vezes, a ser alguém desagradável, simplesmente porque você agora está articulando tão bem quanto um homem, e muitas vezes assusta, né? E essa ideia que a gente teve é justamente mostrar para essas mulheres que elas podem, não só podem, elas devem, né? Elas devem tomar a frente, devem estar na política. Vamos imaginar Poços de Caldas. A Cissa está aí. Nós temos só a Cissa e mais uma outra vereadora, né? O ano passado, não, foi esse ano mesmo. Eu estive lá e eu fiquei olhando aquele monte de homem e apenas 2 mulheres. Então, nós, mulheres de Poços de Caldas, nós estamos mal representadas. Muito. Porque, não porque a Cissa e a outra não estejam nos representando, mas porque não é suficiente só essas 2 vozes contra aquele monte de voz masculina. Então, é muito importante que a gente, como mulher, né, tome essa consciência, se empodere como mulher, possamos olhar com carinho para as mulheres que estão aí se candidatando, né, como vereadoras, ou às vezes como prefeitas, ou para outros cargos municipais. Muitas vezes a gente tem a tendência, como mulher, em votar em homem. Mas a gente já parou para olhar, né, o que essas mulheres elas estão trazendo? Será que elas não vão me representar muito melhor do que um homem? Por mais bacana que seja, né, a pauta dele, a agenda dele que ele traz, mas se eu puder olhar essas mulheres, será que ela não vai me representar, elas não vão me representar melhor, né, lá dentro? Então, talvez essa distância entre homem e mulher, talvez esses milionários que a Edna ela citou, talvez com pequenos gestos, a gente, mulher, observando outras mulheres, apoiando outras mulheres, talvez a coisa comece a mudar. Às vezes eu não tenho coragem de falar, de estar na política, porque cada um tem seu perfil, mas eu posso olhar para uma mulher diferenciada, né? Às vezes eu olho para o que a Edna fala, o que a Nancy propõe. Eu tenho absoluta certeza que vai me representar muito mais do que a agenda de um homem, né? Sim, e eu acho que é muito interessante também a gente fazer uma análise da trajetória da mulher na sociedade, né? E perceber que nós somos maioria onde nós mais precisamos transformar, né? Nós somos maioria na saúde, maioria na educação, a gente contribui com quase 50% da renda total dos trabalhadores do Brasil. O Brasil é o 7º país que tem mais mulheres empreendedoras no mundo. Então, assim, nós somos maioria em diversas áreas, mas nós não conseguimos discutir essas áreas, né? Opinar, ocupar cargo de poder, né? Eu estava lendo uma pesquisa muito interessante que fala que os empreendimentos, né, dirigidos, construídos por mulheres, formados por mulheres, eles empregam menos, porque a mulher ela não tem a questão da autoestima empreendedora, né? Ela não tem, por não ter acesso à educação, né, assim, educação política, educação financeira, ela não tem noção de gestão de negócio, não tem noção de estruturação dos negócios. Então, eu acho que a gente precisa focar na educação política e na educação de uma forma geral das mulheres, né? Porque nós ainda somos 2/3 das analfabetas do mundo. É uma coisa, assim, muito, muito engraçada, né? Que precisa ser analisada, né? Dentro do contexto histórico. E nós somos 80% das docentes de educação básica do Brasil, que é onde a gente precisa transformar também, interferir, que eu acho que todo mundo já percebeu que a nossa educação básica, né, é muito precária, assim. O que impede também, né, a nossa inserção no cenário político, né, a falta de educação, de incentivo, né. E a questão da representatividade na política também é uma coisa muito interessante, que eu acho que as pessoas não deveriam começar a perceber também, porque, por exemplo, na Câmara dos Deputados a gente tem 436 deputados e 77, tipo, 436 homens e 77 mulheres, né? No Senado a gente tem também, assim,
uma participação muito pequena, então acho que a gente precisa rever. Mas, Raíssa, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que é porque a gente não foi educada, não foi incentivada a ir a esses cargos políticos importantes e disputar? Entendeu? Sim. A gente... Então, pode... É uma pergunta que eu estou fazendo. A gente não tem acesso à educação política, né, de uma forma geral, né, assim, no Brasil. E eu acho que as mulheres muito menos, né? Nós somos excluídas, esses espaços são construídos de forma que faz com que a gente acredite que eles não são feitos para nós, né? Como acho que foi a Edna que falou, que a mulher, na maioria das vezes, tem até jornada tripla, né? Então, assim, não somos estimulados, porque não temos tempo também, né? Na maioria das vezes, para poder participar. Em outros cargos também, né, Raíssa? Porque, assim, a nossa desigualdade também em outros cargos de liderança são poucos ocupados como figuras femininas, né? Não é só na política. Se você for olhar num contexto global, são poucas mulheres que ocupam liderança. Desculpa. Levantando quem estava falando, que eu não peguei aqui agora. A Raíssa e a Yula fez um bate-bola com a Raíssa, agora falta a Nancy. Isso, vai, Eu queria colocar a importância da gente ser o protagonista, né? Nós estamos tendo essa oportunidade. Eu penso sempre que a história nossa é feita pelas nossas mãos, não está no nosso momento agora. Quando a gente se propõe a esse trabalho com as mulheres, eu fico preocupada também com a questão das filiações. Então, incentivar as mulheres a se filiarem nos partidos, que os partidos façam esse trabalho diferenciado, trazendo as mulheres para os partidos e trabalhando com elas. Acho que isso que é importante. Não adianta a gente ter só mulheres, um número de mulheres, mas mulheres que estejam à frente, que estejam construindo a sua própria história. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. E, felizmente, a gente está percebendo que, apesar de estarmos defendendo partidos diferentes, as nossas questões são as mesmas. Nós precisamos nos posicionar dentro dos nossos partidos também. Porque a gente vive o tempo inteiro tendo que buscar esse respeito. O tempo inteiro a gente tem que mostrar competência em todas as áreas. Em todas as áreas. Vou pegar uma linha. Ah, não. Vou pegar uma linha. Se a gente está na política, você o tempo inteiro tem que mostrar por que você está lá. Você tem que ser mais competente do que os homens. Você exige isso de você. Então, acho que qual que é o nosso momento agora? Dar essa competência, sabe? Mostrar que a gente só vai transformar essa sociedade quando a gente estiver participando dela, sendo protagonista desse momento. É isso que nós precisamos. Então, eu penso que esse momento que nós vamos estar conversando, dialogando, ouvindo as nossas companheiras, né? As nossas companheiras de partido, vai ser um momento importante para nós. Como a Raíssa falou sobre a questão da educação, nós, enquanto educadores, somos aí agentes de transformação. Então, nós temos que nos posicionar, porque senão a gente vai se vitimizar. E não é isso. Eu vejo assim, atrás de mim, outras mulheres. Né? Eu fui criada por uma mulher guerreira, por uma mulher lutadora, e imagino que todos vocês que estão aqui têm essa referência de mãe. Uma mãe que lutou, uma mãe que fez com que você acreditasse que seria possível mudar. Tá? Eu vejo assim, as mulheres que passaram na minha vida, minhas tias, minha mãe, são mulheres negras, mulheres sofridas, mulheres que tiveram que ir além daquilo que se esperava. Enquanto hoje se fala da mulher que trabalha, a minha mãe trabalhava, eu não convivi com minha mãe na infância, ela trabalhava direto, né? Ela não viu os filhos crescer. Eu fui criada pela minha irmã, não pela minha mãe. Então, como eu, muitas mulheres. Então, essa luta da mulher, especialmente da mulher negra, já é antiga. Ela já vem acontecendo de muitos anos. Então, eu creio que nós somos capazes de fazer essa transformação. Mas só vamos fazer isso quando nós nos conscientizarmos que a mulher não é inimiga da mulher. Que somos parceiras na luta, somos parceiras no sofrimento, na correria, no dia a dia, na luta do dia a dia, na educação dos filhos,
na educação da família, na manutenção dessa família, que hoje somos maioria de mulheres que sustentam as suas famílias. Então, o que nós temos que fazer é acreditar nisso e botar o nosso pé nisso. Vamos fazer a diferença, sim, a partir do momento que podemos até ter ideologias diferentes. Isso pode acontecer. Mas nós temos que estar juntas no sonho de realizar a mudança que nós queremos. Não vai ser nenhum homem que vai dar isso para nós. Com certeza. Quando falam da libertação dos negros e falam que foi de uma mulher branca, não foi. Todas as lutas das classes, elas constroem elas mesmas. A luta do trabalhador é do trabalhador. A luta da mulher é da mulher. A luta do negro é do negro. A luta das questões de gênero são das pessoas que estão sofrendo as discriminações. Se você não sentiu isso na pele, se você não viveu isso, não vai mudar nada. Eu vejo que é uma luta grande, quando eu vou à Câmara e vejo a Cícera, vejo a Lígia lá, eu vejo que é uma luta grande para que elas sejam respeitadas, sabe? Eles acham até que nós precisamos de proteção, somos umas menininhas, né? E se assustam quando veem que nós somos capazes de nos posicionar. Quando a gente estuda antes para dar uma resposta, eu vejo muito isso na Cícera, se preparar para se colocar lá. Então, a gente vê que homens não fazem isso também. Muitos homens que estão ocupando lugares porque nós permitimos. Então, que nós sejamos mais críticas, sim, que nós cobramos das mulheres que nos representam, para que elas realmente nos representem, que elas levantem na Câmara questões que são nossas, questões que estão nos deixando preocupados, questões que envolvem nossos filhos, questões que envolvem a educação desses filhos, questões que envolvem trabalho para os nossos maridos, para os nossos filhos. Então, são questões que a mulher precisa. A mulher vive nessa luta do dia a dia. A mulher, quando tem um filho desempregado, preocupação que ela tem, quando o marido está desempregado, quando ela não tem com quem deixar os filhos para ir para o trabalho, quando ela se preocupa com as questões da droga em volta das escolas, porque isso vai tudo cair no colo de nós, mulheres, das mães que estão lá e que, às vezes, não têm esse acesso que nós temos à cultura, esse acesso que nós temos à educação, esse acesso que nós temos à mídia, nós temos tudo isso. Então, nós temos que levar isso tudo para as mulheres que estão longe da política. É um grande desafio para nós, mostrar que qualquer mudança vai passar pela política. Quando a maioria das mulheres não gosta nem de falar de política. Né? Sim, eu posso só complementar uma coisa que eu acho que é importante, que a sua fala, sim, sua brilhante fala, eu acho que é tudo isso mesmo, mas a gente não pode esquecer de que nós tivemos uma mulher eleita legitimamente por um processo democrático e que ela foi tirada do poder através de um golpe, né? Pode as pessoas não entenderem, pode as pessoas não acreditarem, mas foi misógino porque os homens tratavam aquela mulher com falas baixas, tanto que quando foi a votação delas, exaltaram até o torturador, né? Então existem isso na política. Então a gente tem que lembrar que a presidenta Dilma foi uma presidenta legítima, eleita legitimamente, e ela foi tirada através de um golpe por homens misóginos que não aceitavam debater com ela e que ela não fazia o jogo de interesse dos deputados, né? E nós estamos vendo aí, depois desse golpe, o que foi feito, né? Uma construção neoliberal, a retirada de direito das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós estamos sofrendo com isso, nós estamos sofrendo com esse presidente que vem, que ele é fascista, ele é misógino, ele é racista, né? Que ele busca cada vez mais diminuir as mulheres, né? Porque a mulher ela só não vai ser estuprada porque ela é feia, né? Então é lamentável a gente ter essa postura, e quando a gente tem uma mulher legitimamente eleita, né? Hoje não estão da mesma maneira indo atrás desse homem que cometeu vários crimes de responsabilidade, né? Não se faz piada com homem como se faz com mulher, como se fez com a presidenta Dilma. Então, nós estamos aqui para não legitimar esses tipos de agressão. Nós queremos também mostrar que nós, mulheres, não aceitamos piadinhas machistas, nós não aceitamos piadinhas misóginas, e, não aceitamos piadas racistas, fascistas. Nós estamos lutando contra todo esse sistema que denigre cada vez mais
a imagem das mulheres, das crianças, dos homens, das trabalhadoras, dos trabalhadores. A gente luta por uma democracia cada vez mais legítima, e é por isso que nós estamos aqui, vários partidos políticos, vários pensamentos diferentes, ideologias diferentes, mas o que a gente quer, uma construção democrática, a união de esforços para a gente combater tudo isso que nós estamos sofrendo, né? Congelamento dos investimentos com saúde e educação, né? A falta de investimento, o loteamento dos cargos, que nós estamos vendo isso. Então, nós estamos lutando contra tudo isso, e salve as mulheres. Desculpa te interromper, mas eu acho que era importante eu complementar. Eu queria entrar justamente agora, aproveitando essa questão que vocês falaram, na questão da violência política de gênero, que é uma coisa que, de fato, acontece. A gente vê muito essa questão da falta de respeito com as mulheres, a interrupção, a não conclusão de discurso. A gente, em campanha, isso é uma coisa muito comum, mas também nos plenários, quando as mulheres estão falando, estão se colocando. Como que vocês veem que a gente pode modificar essa situação? O que é possível fazer? Queria a opinião de vocês nesse sentido. Porque, na verdade, né, existe aí, politicamente correto que as mulheres estejam inseridas aí na política e sejam representadas aí na política. No entanto, não é bem o que é aceito, né? Porque existe aí o preconceito velado, né? Não permitem que elas ocupem este lugar. Então, desmerecem mesmo, como foi exemplificado, quantas mulheres estão aí, né, representantes, se na educação 80%, na saúde 70% são mulheres, e, no entanto, determina-se que um homem esteja nesse cargo, né, de atuação. Então, eu acho que é preciso, sim, fazer valer o nosso por que estarmos ali, né? Nós temos que falar de assuntos que são nossos, como o assédio, como o aborto, a maternidade, a amamentação. Houve uma época que queriam proibir, né, a amamentação em público. Então, a questão do desenvolvimento de carreira, quanto que a mulher é prejudicada de não ter as mesmas as oportunidades iguais, a equidade, né? E eles utilizam mesmo de atitudes baixas, né? Para que ela não seja ali representada mesmo. Essa é a minha opinião. Eu penso que a violência na política ela é grave e ela precisa ser denunciada e combatida, como todas as outras violências contra as mulheres, né? Nós, muitas vezes, nos calamos e fica difícil, às vezes, ocupar um espaço, uma tribuna, quando somos violentadas, né? Eu já passei por isso na Câmara de Vereadores de Poços de Caldas, falando e tendo a minha fala sendo interrompida a cada 5 segundos, o olhar intimidador dos vereadores, e a gente que está na luta há muito tempo, na militância há muito tempo, sabe disso. O lugar que nós estamos hoje, para estarmos aqui falando, né, numa live, no Facebook, não nos foi dado, ele foi conquistado. É através de muita luta, né, é através de muito sangue, de muita mulher que morreu na luta para que eu pudesse falar, para que a Nancy pudesse falar e para que tantas outras pudessem falar. Nós não podemos esquecer que a força do trabalho da mulher é que mantém e sustenta esse sistema, né? Infelizmente, hoje nós temos o sistema capitalista que nos oprime o tempo todo. E é preciso que a gente crie formas de trabalho mais justo, né? Como foi dito aí já, a igualdade na questão salarial, né, na ocupação de cargos. É preciso que a gente avance nesse sentido, de políticas públicas mesmo, e de denúncia dessas violências. Porque a partir do momento que a gente denuncia, que a gente luta junto, que a gente conquista um espaço, a gente não pode permitir que a gente retroceda, né?
tem um projeto de lei tramitando para que as mulheres tenham cotas nas cadeiras, né? Tanto da Câmara Federal, como estadual e como municipal. E é extremamente importante, porque enquanto não existir a equidade, nós precisamos ter uma política de compensação, sim, de valorização do trabalho dessa mulher, né? Se a gente pensar que a maioria de políticas públicas que a gente tem no país foram construídas por mulheres, né? Os homens vão lá, dão o nome aos seus projetos, aparecem, usam o palanque, mas para que eles estivessem lá, muitas mulheres estavam ali atrás, né? Seja organizando a sua agenda, seja organizando as falas, seja como advogada, como que faz a campanha eleitoral, porque a gente sabe que a maioria que faz campanha corpo a corpo na rua são as mulheres. Então, nós temos capacidade para estar lá. E que numa eleição a gente possa pensar em votar em mulheres, sim, mas votar em mulheres que nos representem, né? Que tenham um projeto antifascista, que tenham um projeto antirracista, antineoliberal, porque é isso que nos oprime, é isso que faz com que essa sociedade esteja vivendo à beira do caos, né? O coronavírus aí veio só mostrar, escancarar aquilo que nós, mulheres, já sabemos, que é a desigualdade de gênero, que é a desigualdade social nesse país, que é imensa. E a gente não trabalha com políticas públicas para conter isso. A gente vai lá dar uns R$600, que não vai manter esse povo. Infelizmente, não é o suficiente para sustentar uma família. Mas por que a gente não tem uma visão mais acolhedora, uma visão que possa ajudar a sociedade como um todo? Porque nós estamos preocupados com o projeto de poder. Muitos desses deputados, desses vereadores ou prefeitos que estão em várias gestões, eles estão lá pelo poder, pelo cargo, pelo status em si, e não por uma política de governo, por uma política para o povo, né? Que seja construída com o povo. E isso é extremamente importante. Andressa, o que eu acho da violência, né? Todas nós, independente, cada uma indiretamente, eu falo assim, que está na política, está no dia a dia, né? A gente faz política no dia a dia. Então, eu acredito que todas nós, de estarmos aqui, a gente está fazendo política e veio fazendo política há muito tempo. O que eu acho? À medida que nós, mulheres, conseguimos galgar estágios, né, nas etapas da nossa vida, né, no processo de representação política, eu acredito que aumentaram as dinâmicas da violência contra nós, tá? Desde a qualificação, eu acho que foi a Luzia que falou, né, não me lembro, desde a desqualificação moral, estereotipo, brincadeira, piadinha, ou aquelas formas veladas, né, sutis, né, que eles acham que nós não entendemos. Então, esse é um novo tipo de violência, tá? A gente tem que entender isso, uma violência política, como uma violência contra a mulher. E isso a gente também tem que colocar nessa pauta, nesse debate e jogar para o nosso movimento. Que a gente tem que ver isso como uma violência e a gente precisa de estratégias para enfrentar nesse novo modelo de violência contra as mulheres, né? Eu acho que é um novo tipo, né? Até é engraçado a gente falar isso, né? Nesse novo tipo. E eu acredito muito que essa realidade só vai mudar quando a gente conseguir fazer mais como eu defendo muito, essa sororidade de nós todas, e a gente compreender a importância da gente no coletivo e nas políticas públicas, entendeu? E a gente precisa incentivar mais mulheres, trazê-las para cá, ocupar os espaços de debate, a gente precisa movimentar isso, que a gente tem que mostrar que a responsabilidade das mulheres estão na liderança e a gente precisa colocar isso. Então, eu acho que bora a gente colocar isso na prática, começar a movimentar isso, colocar mais as pautas femininas e a gente começar a fomentar isso na cidade, em outras mulheres, independente de serem cargos políticos ou não, mas que gostem de política, de serem lideranças políticas, para a gente começar também a discutir essa pauta de violência na política contra as mulheres. A gente pensar na última eleição para a presidência, né? A violência das fake news, por exemplo, contra a Manuela Dávila, né, e a Sônia Guajajara, não foi a mesma que era feita para o Boulos, né, e para o Haddad. Né? Se vocês pensarem bem, estava sempre o físico levado em conta,
né? A competência, a inteligência e coisa do tipo. Então, assim, nunca ninguém ia lá e, né, as fake news, e a gente sabe de quem partia, 99,99% dessas, né, coisas nada bonitas, era sempre falando do que essas mulheres elas eram fisicamente, né? Como se a mulher, a única coisa que realmente importasse fosse o corpo, né, dela, como que está, se está agradando ou não. Né? Então, a nossa ideia aqui é de que essas coisas não sejam tão mais importantes, né? Ou sejam como para os homens, né? Mas que o que seja levado em conta é o que a gente está levando, é a nossa bandeira, né? É o que a gente realmente acredita. Como alguém comentou aqui, ó, se vocês puderem depois dar uma olhadinha aí, alguém falou sobre uma sociedade justa e igualitária. Mas é exatamente isso que nós queremos, né? Uma sociedade justa e igualitária para Poços de Caldas, onde essas mulheres também têm o direito de estar na política e de poder lutar por outras mulheres que não estão lá na política, né? Que não têm essa oportunidade ou às vezes não têm o perfil para estar, né? Esse é o nosso papel, esse é o nosso desejo, de que a gente possa ajudar essas mulheres a compreenderem como é a política, perder o medo, ou às vezes elas têm a vontade, mas não sabem como fazer, não sabem como chegar, né? Às vezes já estão inseridas em um partido político, mas não têm todo esse conhecimento. E a gente está querendo dar esse conhecimento para que mais mulheres concorram, para que mais mulheres possam realmente um dia chegar lá e ter as 15 sentadas lá, né? E não um monte de homem. Não que os homens não sejam importantes, mas, gente, está na hora da gente, mulher, chegar lá, né? Já pensou que lindo chegar lá, 15 mulheres sentadas? Vai ser muito bom. Eu penso que a violência política ela é só mais uma das faces, né? Assim, o machismo ele é estrutural, né? E eu acho que uma forma de combater essa violência política é através da educação e da inserção das mulheres na política, né? Assim, eu não vejo uma outra forma. E o mais complicado é que nós, mulheres, às vezes somos atacadas por mulheres, entendeu? E aí a gente percebe assim, o peso da desinformação e da falta de entendimento da trajetória da própria mulher, né, na sociedade. Né? A gente volta no ponto anterior. Então, assim, uma das ferramentas de transformação, né, eu acho que seria a educação política, né, incluir as mulheres, porque as mulheres já fazem política há muito tempo, né, como a Iula falou, a política está na minha relação com o outro. Acho que as pessoas precisam entender que tudo é política, né? Então, acho que a gente precisa participar, né, de forma efetiva, trazer as nossas questões, expor os nossos problemas, para a gente poder construir uma sociedade igualitária, né? E ter o máximo de representatividade possível. Conseguir representar o maior número de mulheres, né? Porque nós somos muitas, né? Eu acho que esse ano que a gente elegeu a primeira mulher indígena, não é, Elisângela? E acho que as mulheres negras também começaram a ocupar esse espaço, porque o feminismo negro é diferente do feminismo branco, a gente precisa discutir o feminismo e entender a importância dele, né? Então, acho que é isso que o intuito, o objetivo do nosso movimento é esse, educar as mulheres politicamente, para que todas ocupem, né, o maior número, assim, ocupem esses espaços e a gente discuta políticas que são importantes para a gente. Eu vejo nesse momento de pandemia, que a gente tem uma representatividade muito baixa, que não estão desenvolvendo políticas para atender as mulheres que estão na linha de frente, né, dos serviços essenciais, por exemplo. Toda vez que você fala, eu cumprimento você, né, Raíssa? Toda vez que você fala, não esqueça da violência que aumentou no coronavírus, não esquece de comentar isso. Exatamente! O Brasil é o quinto país que mais mata mulher, é um negócio, assim, absurdo, e a gente naturaliza essa questão, né? Acho que a gente precisa desenvolver senso crítico. Apesar da precariedade da nossa educação, acho que a gente precisa se esforçar um pouquinho, né? Para construir um conhecimento assim mais sólido, né? Igual a questão que eu falei das mães adolescentes.
que não tiveram acesso ao benefício, que não têm acesso aos programas do governo por ser menor de idade, que não recebem nenhum estímulo para continuar estudando, para ser inseridas no mercado de trabalho. Então, assim, é muito deficiente, né, a política pública para a mulher. E a gente precisa se unir para debater as nossas questões, dialogar, discutir, para ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque nós estamos ficando para trás. E nós somos maioria, né? Todo mundo ficou mudo? Mas alguém vai falar sobre esse assunto, porque eu queria introduzir uma questão que está sendo levantada aqui. Está sendo levantada aqui nos comentários, que além do problema da gente ter a dificuldade, né, dos homens votarem em mulheres, que isso a gente já sabe que é uma questão, algumas mulheres estão levantando aqui nos comentários a questão de que fomos ensinadas desde criança a sermos rivais de outras mulheres. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque é uma questão estrutural, né? Sim. Cultural, é muito complicada. A gente tende a ver por boa parte da nossa vida, e só numa certa idade a gente percebe isso. A gente é ensinada a ver a outra mulher como alguém que vai nos atrapalhar, ou alguém que vai contra os nossos interesses, sendo que, na verdade, o nosso objetivo é caminharmos juntas. É uma questão... Agora você fala primeiro. Pode falar, depois eu falo. Mas aí eu posso até estar errada, né? Talvez tenha algum psicólogo, sei lá, analista aí que vai dizer que eu estou errada, mas tudo para mim é a questão do machismo. Veja bem, não é muito mais fácil se você colocar um contra o outro para você poder dominar? Talvez seja, hoje, é imperceptível, né, que a sociedade faça isso. Nós, mulheres que criamos os filhos, nós fazemos isso, né? Então, a mão que balança o berço, né, governa o mundo. E é mais ou menos isso que a gente faz. Então, cria essa rivalidade, né, entre mulheres, como que, olha, ela é rival porque eu preciso me casar com aquele príncipe. E ela é a minha rival, né? Para casar é histórico, é isso mesmo. Não. Uhum. Então, eu preciso derrubar. É histórico isso. Essa minha rival para ficar com o príncipe. E isso vai refletindo em tudo na vida, né? E esse machismo, esse patriarcado vai refletindo tudo isso, né? Todo esse processo. E o bom é que a gente sabe que não existe príncipe, né? Não. E que é um vício, isso é estrutural mesmo. E a gente precisa reverter essa estrutura, né? Como que a gente reverte essa estrutura? É realmente participando, porque a maioria das questões, elas estão ligadas às dificuldades das mulheres. Então, como nós vamos falar de uma construção, como nós vamos falar de uma execução de uma política pública, como nós vamos falar das questões das mulheres, se nós não estamos ali para dialogar isso? E é sabido por todos nós que nem desenhando eles não entendem o que a gente quer dizer, porque somos nós que vivenciamos por tudo isso. E nós temos, lembrar, o Celso me lembrou aqui, a gente não pode esquecer também das mulheres trans, né? Que também precisa estar aqui com a gente, né? Nessas questões e ser representadas também, serem aí mostrar caminhos, o quanto que elas também tiveram que enfrentar de desafios, de preconceitos, dificuldades, né, na sua jornada, na sua vivência, né? E precisa estar aqui com a gente também para fortalecer esse universo. E que caia, né, essa ficha, principalmente para nós mulheres e para todas as outras mulheres, de que não existe um príncipe encantado mesmo e que nós podemos nos dar as mãos e fazer uma sociedade diferente, baseado naquilo que a gente acredita e que a gente sempre lutou, né, por fazer. Mas eu acho que a gente está mostrando isso aqui hoje, né, gente? Eu acho que nós estamos vencendo. Estamos vencendo várias mulheres de vários partidos, né, Nancy? Que a gente tem as nossas ideologias, mas a gente está com um único objetivo: nos empoderar,
nos capacitar, trazer formação política para todas as mulheres que querem vir para a política, ou mesmo que não sabiam que podem vir, e a gente vai mostrar essa sonoridade entre nós. Eu acho que esse hoje está sendo um dia, acho que até simbólico para todos nós, para mostrar nós estamos juntas e vamos ficar juntas e vamos torcer juntas para ter mais mulheres com a Cissa lá na Câmara, como a Elisângela falou, 15. Isso é muito bom. Eu me lembrou uma frase da minha mãe, fala muito para nós em casa. Ou a gente aprende as coisas por amor ou aprende na dor. Então, eu acho que nós estamos sofrendo. Nós sabemos o sofrimento que nós estamos tendo de não ter uma representatividade grande feminina dentro da Câmara de Vereadores, dentro dos congressos, né? Dentro do Senado. Então, é hora da gente começar a ter um olhar diferente. Ou vamos a gente tem que lembrar também que a gente fala muito do legislativo, mas Poços de Caldas nunca elegeu uma mulher prefeita. Né? Então, a gente tem que pensar que nós queremos ser, sim, prefeitas, nós queremos ser vereadoras, nós queremos ser deputadas, nós queremos ser secretárias, administrando uma cidade, a gente quer participar de conselhos, a gente quer ser senadoras, então a gente quer ocupar os espaços que são para todo mundo, para nós mulheres, né? É onde a gente quiser, né, Cissa? Onde a gente quiser. Onde a gente quiser, exatamente. Onde a gente quiser, e eu acho que é muito importante, quando a gente fala, e quando a Nancy fala, né, das mulheres negras, das mulheres trans, das lésbicas, de todas as mulheres que nós precisamos denominar, mas nós temos que ter essas mulheres falando por elas, porque nós não temos o poder da fala. Eu não posso falar sobre racismo porque eu sou uma mulher branca, eu não sofri na pele o racismo. Então a gente tem que ter esse espaço de fala para essas mulheres. Obviamente que eu tento entender, estudar, aprender, só que eu não posso falar sobre racismo porque eu nunca sofri o racismo na minha vida. Né? E não existe racismo reverso. Tá? Vamos deixar claro aqui que não existe racismo reverso. Né? Então é importante a gente lembrar que eu fico muito feliz de poder aprender cada vez mais e construir junto com vocês uma história coletivamente. Por aí. Lembrando que as mulheres sempre foram líderes. As mulheres são as grandes líderes. Elas só precisam aprender a ser protagonistas dessa liderança. É esse que é o nosso lugar. É o lugar de protagonista, não de coadjuvante. Muito bem. Muito bem, Nancy. Falou tudo agora. Fechou com chave de ouro esse debate. Fechou com chave de ouro. Pois tá vendo? gente. Eu acho que mostra para nós quanto é importante estarmos juntos. Sabe? Falando em fechar, infelizmente... O bacana da vida mais 5 minutinhos só. O bom é a gente aprender a trabalhar com a diversidade, aprender a trabalhar com pessoas que pensam, às vezes, de forma diferente da gente, mas que, no fundo, querem a mesma coisa que nós. Né? Um mundo mais justo para todos nós. Porque para os homens ele já é quase que justo, né? Para nós mulheres, para nós negros, para todas as minorias ele não tem sido. Então está na hora da gente fazer essa diferença, eu penso sim. Está na hora da gente... Está na hora da gente ser a maioria. Tá. Vamos à obra. Nancy, tenho certeza que o ano de 2020 vai ser esse ano, vai ser o ano da equidade. Eu tenho certeza, vai ser o ano da igualdade, eu tenho certeza que a gente vai fazer isso em todo o Brasil. Eu acredito que esse ano vai ser. A gente está movimentando, ó o movimento das mulheres juntas. Tudo que nós estamos passando está nos unindo, sabe? Depois daquele movimento que eu vi em frente ao TSF, eu fiquei muito assustada. Ou a gente toma uma providência, ou a gente se impõe, ou nós corremos o risco de voltar para a senzala. Sim. Exatamente. Eu acho que essa é a questão mesmo, principal, de nós estarmos nos unindo, então, nesse movimento. Eu vou, infelizmente, finalizando a live, porque a gente já deu 1 hora que a gente tinha combinado, mas eu queria deixar isso claro. Esse movimento, nós estamos nos unindo a favor da democracia e contra o fascismo, contra
toda essa opressão que a gente está vendo aumentar, essa falta de respeito com a população, e nós entendemos aqui que só todos juntos, na verdade, as pessoas que acreditam na democracia, só juntos vamos conseguir passar por tudo isso. E apesar de todas essas dificuldades que a gente levantou aqui hoje, eu acho que nós temos boas perspectivas. Com toda essa formação, educação política, espero que a gente consiga, de fato, trazer mais mulheres para participar junto com a gente desse movimento. Queria deixar claro que é aberta para as candidatas de todos os partidos. Não estamos fazendo distinção, não é um grupo só nosso aqui, é para todas as mulheres que quiserem participar. A gente está aberta para ajudar, para tirar dúvida, para dar formação. A gente vai logo apresentar aqui uma programação. Vamos deixar no Facebook, vamos divulgar no WhatsApp, para que todas vocês que querem participar, que têm alguma dúvida, alguma dificuldade, possam vir junto com a gente fazer essa construção democrática. Tá? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, bastante gente no Facebook. Deu aí mais de 60 pessoas assistindo ao mesmo tempo, fora 12 compartilhamentos que a gente teve. Então, muito obrigada, é muito importante todo esse apoio. Homens, mulheres, muita gente comentando. Não vai dar para ler todos os comentários, mas eu agradeço muito vocês. Se alguém quiser falar mais alguma coisa para finalizar. Acho que todo mundo dá um tchau, né? Porque a gente já estourou. Já passamos da hora. E que eu espero que a próxima debate, a próxima live, estejam muito mais mulheres aqui conosco, independente de partido, mulheres que queiram fazer diferença, que queiram mudar, transformar. A gente tem que fazer uma rede que vai transformar esse país. E eu vou seguir a linha. Oi? E que nós queremos a representatividade, né, na política brasileira. Postos. Acho que Mulheres pela democracia. Mulheres pela democracia. Sempre antirracista, sempre antifascista. Exatamente. Antirracista, antineoliberal e antifascista. Seguiremos em marcha até que todas e todos sejamos livres. Isso aí, Edna. Hashtag todos pela democracia. Todos pela hashtag todos pela democracia. Fechou. Juntas por mulheres na política. Juntos. Obrigada, gente. Boa noite. Gente, tchau. Até a próxima. Na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira a gente vai ter outra live. Era combinado, uma por semana. O tema ainda está a definir, mas logo a gente divulga para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E siga a nossa página. Isso. Siga a nossa página, nos acompanhe. Novidades.